Bacana, muito obrigado. Agradeço pela oportunidade, pelo carinhoso convite, pela confiança. Espero poder estar aqui muitas outras vezes. E a gente inicia essa reflexão, quem é o meu próximo, com uma exortação do Espírito Paulo, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, e que talvez seja a principal recordação do conteúdo da terceira revelação. Quando Paulo disse, fora da caridade, não há salvação. Ou seja, fora da caridade, não existe avanço espiritual. Fora da caridade, não adentraremos o reino de Deus, ou o reino dos céus, como preferia falar Mateus, no entendimento da maioria das correntes cristãs. Fora da caridade, não seremos merecedores do Olam Rabá, o mundo vindouro, no entendimento dos judeus. Fora da caridade, não poderemos permanecer no mundo em regeneração, no entendimento dos espíritas. Pouco importa o nome. O segredo está na prática da caridade. Fora da caridade não existe essa salvação. E para que nós não nos equivoquemos na interpretação do que seria caridade, a gente recorre ao Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade o que seria a caridade da forma que Jesus entende, ao passo que o Espírito de Verdade responde: benevolência para com todos. Ou seja, benevolência para com o próximo. Indulgência para com os erros alheios, indulgência para com os erros do próximo. E perdão das ofensas cometidas pelo próximo. Você percebe que, se a pessoa resolver reencarnar na qualidade de um ermitão, viver isolado na floresta, ele não teria como evoluir espiritualmente. Por quê? Porque a salvação está na caridade. E a caridade, da forma que entende Jesus, envolve sempre a presença do próximo. Então, tão importante na prática da caridade, tão importante quanto o nosso esforço, está também a presença das ferramentas de autolapidação, que é o próximo. Sempre. Então, se eu não estiver convivendo com o próximo, no processo evolutivo espiritual, eu não terei como praticar a caridade, consequentemente, não terei como avançar espiritualmente. É um raciocínio lógico. Já que a presença do próximo é tão importante assim, nesse mecanismo de redenção espiritual, seria muito prudente a gente analisar se o nosso entendimento em relação a próximo, ao menos se assemelha ao entendimento da espiritualidade superior, dos tutores da vida maior. Será que o que eu entendo de próximo ao menos se assemelha ao que Jesus entende de quem é o meu próximo? E essa compreensão é fundamental, já que o próximo é um fator sine qua non no processo de avanço. Sem ele, não existe avanço. Então eu preciso compreender quem é o meu próximo. E para nós chegarmos a este feliz desiderato, nós utilizaremos, para esse estudo de hoje, de duas parábolas, as duas de Lucas. Porque depois que a gente compreender quem é o nosso próximo, ainda tem um outro desafio, que é como alcançar o coração do próximo necessitado. Para essa primeira parte, que é a compreensão de quem é o nosso próximo, nós iremos lançar mão da parábola do bom samaritano. Para a compreensão de como alcançar o coração do próximo necessitado, nós iremos lançar mão da parábola do mordomo infiel, que é uma das parábolas mais estranhas já narradas de Jesus e a menos abordada nos templos cristãos. Então hoje, o tema da palestra poderia ser Parábolas de Lucas, porque a gente vai estudar duas importantes parábolas de Jesus, que está registrado em Lucas. E antes de a gente adentrar nessas parábolas, quem acompanha os nossos estudos e palestras aí já há algum tempo, já deve ter me ouvido falar umas milhares de vezes, que o estudioso sincero do Evangelho, ele deve estar dotado de pelo menos dois tipos de conhecimento. Um,
um conhecimento acerca das realidades espirituais. Por que eu falo dois tipos de conhecimento? Daqui a pouco eu falo qual é o segundo. Porque a gente precisa aprender a penetrar o emaranhado da simbologia. Precisamos compreender a ler as escrituras divinas que foram escritas em letras humanas. E só é possível fazer isso estando dotado desses dois tipos de conhecimento. Porque Jesus falou para um povo de 2000 anos atrás, do Oriente Médio, uma cultura completamente diferente da nossa. Então é preciso que nós nos coloquemos no lugar dos ouvintes do Cristo, para assim compreendê-lo. Para assim compreendê-lo. Então, o primeiro tipo de conhecimento necessário para estudar qualquer trecho do Evangelho, sobretudo as metáforas, as parábolas, é o conhecimento acerca das realidades espirituais. Esse aí, em tese, nós o possuímos, porque foram trazidas pela doutrina espírita. O outro tipo de conhecimento é o conhecimento cultural, o conhecimento acerca da cultura do povo judeu. Esse aí, poucos o possuem, porque envolve o conhecimento das tradições, dos costumes e da cultura de um povo de 2000 anos atrás. E grande parte desse conhecimento está registrado no Velho Testamento, que é um livro que as pessoas pouco gostam de estudar, mas está lá. E eu afirmo categoricamente e provo com A mais B que, sem o conhecimento cultural, muitos vão acreditar que conseguiu interpretar com judiciosidade, com lucidez, mas não conseguiu. O orgulho vai sugerir que conseguiu, mas não conseguiu interpretar com lucidez o ensinamento do Cristo. É preciso ter esse outro tipo de conhecimento, conhecimento acerca da cultura do povo judeu. E isso no estudo de todo o Evangelho, não apenas dessas duas parábolas que a gente vai estudar aqui hoje. Todo o Evangelho. Vamos lá. Vamos começar pela primeira parte, que é: quem é o meu próximo? Qual é o entendimento de próximo do ponto de vista do Cristo? E para isso a gente vai utilizar a parábola do bom samaritano. E para o estudo de qualquer parábola, quem tem um caderninho aí, anote, pelo amor de Deus. A gente deve antes compreender o contexto. A gente nunca deve estudar nenhuma parábola do Cristo de forma aleatória. Porque Jesus nunca as narrou de forma aleatória. Jesus nunca acordou e falou: hoje eu vou narrar uma parábola, deu vontade. Não, ele sempre se utilizava de um ensejo, de um contexto. De um contexto. Antes da parábola da ovelha perdida, Jesus narrou a parábola da dracma perdida. Então, a gente tem que estudar sempre o contexto. E em qual contexto está inserida a parábola do bom samaritano? Jesus não começou pela parábola. Até porque a parábola é uma resposta de Jesus a uma pergunta de um fariseu, de um doutor da lei. Então, como é que eu vou começar pela resposta sem saber qual foi a pergunta? E o que ensejou, o que motivou, acima de tudo, a pergunta do doutor da lei. Então, eu tenho que começar pelo contexto. Em qual contexto está inserida a parábola do bom samaritano? Um doutor da lei, levantando-se, arriscou-se a perguntar. Mas de forma irônica, porque o intuito do doutor da lei não era se instruir, acredite. E ele perguntou para Jesus de forma irônica: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Naturalmente, não foi nessa tradução exata que está na Bíblia. A pergunta que ele fez, em aramaico, que é a forma como as pessoas se conversavam na época, e não em hebraico, como muitos pensam, em hebraico só em momentos e ocasiões litúrgicas. Ele perguntou em aramaico: o que eu devo fazer para ser um merecedor do Olam Rabá? O que eu devo fazer? Olha só. Vamos pausar aqui.
O que ele estava tentando fazer era uma pegadinha do Faustão com Jesus. Duas pegadinhas. Por quê? Porque o doutor da lei queria aproveitar aquele momento para desmascarar Jesus, que ele acreditava ser um falso Messias, ante a comunidade da Galileia. Então ele fala, na primeira tentativa de pegadinha, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Por que essa pergunta foi maldosa? Não tanto quanto a segunda pergunta, que ensejou a parábola. A segunda é mais maldosa, eu vou explicar. Essa primeira foi maldosa porque ele acreditava que Jesus, naquele momento, ia tirar um papelzinho do bolso, ia ler. Para ser considerado um homem justo, porque na cultura do povo judeu, só quem herdaria o Olam Rabá eram os justos, os injustos iriam para o Sheol Duval Genom, em hebraico com aramaico, que na tradução para o português seria aquele local que está mais abaixo. Depois chegou para a gente aqui, depois de 1000 traduções, inferno. Mas, em verdade, não é isso que o povo judeu entendia de Sheol Duval Genom, e sim aquele local que está abaixo, aqueles que não serão merecedores do Olam Rabá, do mundo vindouro. Então ele achou que Jesus ia tirar um papelzinho do bolso e falar, para ser justo, o homem justo tem que fazer isso. Só que, naquele momento em que Jesus lesse os requisitos de um homem justo, o fariseu iria falar, mas nós não entendemos que seja esses critérios, porque não seguimos esse sumo sacerdote. Entenda, da época de Moisés até Jesus, se passaram mais ou menos 1.600 anos, desde essa época, os critérios para se tornar um homem justo, eles foram sendo modificados por uma questão de conveniência. Está muito difícil herdar o Olam Rabá, modifica a lista. Está muito difícil. Então, os sumos sacerdotes, eles foram, com o passar das gerações, alterando essa lista. Então, uns concordavam com a lista A, outros concordavam com a lista B. Então, ele viu ali um momento de desmascarar Jesus. Quando Jesus falar os critérios para herdar o Olam Rabá, a gente discorda e fala, não, de acordo com o que está na lei, nós concordamos com outros critérios. Então, você não pode ser o Messias. Só que Jesus não caiu nessa pegadinha, nessa primeira pergunta maldosa. Porque Jesus respondeu com outras perguntas. Jesus perguntou, o que diz a lei? E logo em seguida, como lês tu? Como você lê? Porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você entende do que eu estou falando. Uma coisa é o que você lê, outra coisa é como você interpreta o que leu. Para Jesus, não importa mais como você está interpretando o que leu do que o que você leu. Então Jesus perguntou, o que diz a lei? Porque naquela época, direito e religião era a mesma coisa. As leis de Deus e as leis dos homens se misturavam. Então é como se Jesus falasse para os fariseus, que eram os advogados na época, traga os códigos, traga o código penal, traz o código civil, traga os códigos. O que diz a lei? E como você as interpreta? Só que o doutor da lei, ele não se titubeou, ele respondeu de pronto. Sabe o que ele respondeu para Jesus? O que os judeus tradicionais até hoje chamam de Shema Israel. Ele respondeu com o Shema Israel, que é uma tradição judaica muito antiga, muito antes de Jesus, que é a junção de Deuteronômio 6:4-5 com Levítico 19:18. E eu vou falar aqui a forma que está registrada em Lucas, que é o que a gente aprende na catequese, que é uma abreviação, um resumo dessa união de Deuteronômio 6:4-5 com Levítico 19:18. É um resumo. Ele respondeu da seguinte forma, quando Jesus perguntou, o que diz a lei? E ele respondeu, a lei diz, que ele respondeu em aramaico, né? Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Começou dessa forma em aramaico. Que? Aramaico com hebraico. Que em português, que está lá registrado na Bíblia em português. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é único. Primeiro começa, né? Ouça, povo de Israel, que Shema em aramaico significa ouça.
Shema Israel, ouça povo de Israel. Ouça povo de Israel. Amarás, pois, o Senhor nosso Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E ele ainda falou, e de todo o teu entendimento. Só que essa parte não está em Deuteronômio. Você pode depois procurar Deuteronômio 6, 4, 5, que você vai ver que não faz parte. Você pode perguntar para qualquer judeu tradicional, também não faz parte essa partezinha de todo o teu entendimento. Isso aí saiu da cabeça do doutor da lei. Mas não faz parte do Shema Israel. Então, vamos considerar aqui o que faz parte do Shema Israel, que é o que vigora até hoje entre os judeus tradicionais. E é o que a gente aprende na catequese da Igreja Católica, inclusive. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, no plural. E aí entra Levítico 19, 18. E o próximo como a ti mesmo. De forma abreviada, porque Levítico 19, 18 é um pouco maior que isso, eu não vou falar aqui por causa do nosso tempo. Então, ele falou Shema Israel para Jesus. E Jesus o respondeu de volta. Respondeste bem, faze isso e viverá. E viverá a vida eterna, entrará no Olam Rabá, será salvo, etc. Só que antes de a gente avançar para a segunda pergunta maldosa, a gente tem que fazer uma reflexão, porque a pergunta maldosa é: mestre, e quem é o nosso próximo? Porque lá em Levítico 19, 18 não encerra dessa forma? E amará o próximo como a ti mesmo? Aí ele entra com essa pergunta maldosa. E quem é o nosso próximo? Só que antes de a gente avançar, que Jesus vai responder essa pergunta com a parábola do bom samaritano. Olha só, se a gente tivesse começado pela parábola, tanto de informação que teríamos perdido. Antes de a gente começar com a parábola, tenha em mente, nós não vamos compreender a parábola do bom samaritano sem essa informação que vocês receberão agora. Não tem como, é impossível. A não ser que você seja um judeu tradicional, que estuda a Torá. Aí você, sim, ia entender a parábola de Jesus. Fora isso, não. Olha a importância de conhecer a cultura do povo judeu. O povo judeu, ele tem 3 níveis de amor a Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. O que seria amar a Deus de todo o coração, no entendimento do povo judeu? Isso é de fundamental importância para entender a parábola. Amar a Deus de todo o coração, para nós, aqui do Ocidente, é o quê? Da mente sai a razão, do coração sai o sentimento, não é isso? Para o povo judeu, não. Para o povo judeu, sentimento e emoção sai do coração. Para o povo judeu, sentimento e emoção sai do coração. Lembra daquela passagem, se eu não me engano, está em Mateus 19, 15, ou 15, 19, onde Jesus fala que do coração procede os maus pensamentos. 2 pontos. Adultério, assassinato, prostituição, furto, calúnia. Lembra? Do coração procede os maus pensamentos. Então, para o povo judeu, sentimento e emoção sai do coração. Sai do coração. E o que isso quer dizer? Amar a Deus de todo o coração. Com esse entendimento de que do coração procedem emoção e também razão. Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele vai falar o seguinte, que quem ama o próximo apenas com emoção, sem evangelizar, sem orientar no bem, apenas amparando, mas não evangelizando, aquele que ama dessa forma apenas, se assemelha a um manancial de água limpa no deserto, onde o viajor sedento vai entrar, vai saciar sua sede, mas vai continuar perdido pelo deserto. Agora, quem apenas evangeliza, mas não ampara, ou seja, só mostra o caminho da salvação, mas não é instrumento de saciez, não ampara, se assemelha a uma placa indicativa no deserto, segundo Emmanuel, onde o viajor vai saber o caminho, mas vai morrer de sede
durante o trajeto. Então, amar a Deus de todo o coração é amparar e instruir. Amparar e instruir. Isso que é amar a Deus de todo o coração. E é o mais importante, por isso que é o primeiro nível de amor a Deus. Segundo nível, amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma. O que é alma para nós, espíritas? É o espírito reencarnado. Para que a gente reencarna? Para depurar as nossas imperfeições, que só se depuram na carne. Não é isso? Nós reencarnamos para agir. O amor cobre uma multidão de pecados. Está na segunda epístola de Pedro. Então a gente espera a oportunidade da reencarnação para diminuir o nosso débito perante o banco divino com a prática do bem. E quando a gente não faz isso, vem a cláusula de exceção, que é a expiação. Né? Mas a cláusula principal é: o amor cobre a multidão de pecados. Ação, agir. Agir. Então, amar a Deus de toda a alma para o povo judeu, sabe o que é? A mesma coisa para nós espíritas. Agir. Não é só botar o nome da criatura no livro de prece da casa espírita. É amparar e instruir, fazer uma visita à família. Não é olhar para o caído na rua e chegar lá na casa espírita e colocar, não sabe nem o nome, porque não teve a dignidade de se aproximar do caído. Chega na casa espírita e coloca o caído da Ipiranga com a São João. Não é isso. É ir lá, amparar e instruir. Pegar no colo, como o Chico Xavier fez, como a irmã Dulce fez. Levar para uma instituição, dar um prato de sopa, oferecer um banho. Não é só botar o nome no livro espírita, no livro de prece. Então, amar de toda a alma é ação, envolve verbos. E amar a Deus de todas as tuas forças. Sabe o que é? Que seria o terceiro nível de amor a Deus, que está lá em Deuteronômio 6:4-5. Primeiro, vamos corrigir. Houve um erro de transliteração, não necessariamente de tradução. Porque, ao considerar o contexto, a palavra melhor que se encaixaria na hora de traduzir do hebraico para o grego koiné, que era a língua universal da época, houve um erro de tradução. Porque a palavra correta seria muitos. E os judeus tradicionais, se você conversar com qualquer judeu tradicional, ele vai te confirmar. Amará o Senhor teu Deus de todos os teus muitos, e não de todas as tuas forças. Corrigido esse erro de tradução, vamos lá. O que seria muitos? Amar a Deus de todos os teus muitos. Quando você nasce, quando você reencarna sem nada. Pelado. Correto? Tudo que você adquirir de bens materiais ou foram conquistados ou foram herdados. Esses são os muitos. Só que no entendimento do povo judeu, não é você pegar os seus bens materiais e doar tudo para o necessitado. Não. É você agir quando a providência divina solicitar. Solicitar. É diferente de você entregar tudo. Agora que a gente entendeu os 3 níveis de amor a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todos os teus muitos, e não forças, a gente pode prosseguir. Quando o doutor da lei responde para Jesus, o Shema Israel, e Jesus responde de volta, respondeste bem, faz isso e viverá a vida eterna. E aí entra a pergunta maldosa do doutor da lei. E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Porque finaliza com Levítico 19:18, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Essa pergunta foi muito maldosa. Foi para desmascarar Jesus de uma vez por todas. Por quê? Porque naquela época, nesse momento, existiam 2 correntes doutrinárias. Uma corrente, que é a corrente de Hilel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo. Essa corrente entendia que o próximo era a humanidade inteira. E a outra corrente, que é a corrente dos judeus, dos fariseus, é que o próximo é quem é da sua casta, da sua raça. Então, no entendimento do fariseu, próximo eram os judeus. E quem era considerado judeu? Quem era da tribo de Judá e de Benjamim, que são as 2 tribos que se separaram das demais 10 tribos que ficaram lá na cidade de Samaria. Por isso eles são considerados samaritanos.
Então, essas duas tribos, a de Judá e Benjamim, que separaram e se instalaram em Jerusalém, são considerados judeus. Para ele, próximo é quem é dessas duas tribos. Então, um romano para o judeu é próximo? Não. Um egípcio para o judeu é próximo? Não. Um samaritano, um integrante das 10 tribos que ficaram em Samaria? Muito menos. Ele achou que Jesus responderia o quê? Sabendo que Jesus é da corrente de Iléu. Ele achou que Jesus ia responder próximo, é a humanidade inteira. E aí o judeu ia fazer o quê? Desmascarar Jesus na frente do povo da Galileia. Tá vendo? Que blasfêmia! Ele está falando que o romano é um próximo, que o samaritano é o próximo. Olha que blasfêmia. Ia colocar Jesus contra o povo. Jesus caiu na pegadinha do Faustão? O governador espiritual do orbe? Não. Jesus respondeu essa pergunta, quem é o nosso próximo, com a parábola do bom samaritano. Que começa como? Vinha. Olha só, nenhuma palavra sai. Nenhuma palavra sai. Nenhuma palavra sai da boca de Jesus de forma inútil ou ao acaso. Então Jesus se referiu às duas primeiras pessoas. Primeiro vamos começar com o viajor. Vinha de viagem um homem que, no caminho de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de ladrões ou de salteadores, depende da tradução bíblica, que, após o espancarem e o despirem, tirou toda a roupa, se retiraram, foram embora, deixando-o meio morto, deixou o homem ali desacordado, em coma, deixou meio morto. Por uma coincidência, e Jesus se refere tanto ao sacerdote quanto ao levita, ao coroinha, como uma coincidência. Ao samaritano, ele já não usou esse termo. Então, por uma coincidência, vinha pelo mesmo caminho um sacerdote, que, vendo o caído, passou de largo, passou reto. Olhou e passou reto. Por quê? Por que ele não parou, desceu para ajudar, se ele era um conhecedor das leis de Deus? Olha a inteligência de Jesus para narrar a parábola. Por que o sacerdote, conhecedor das leis de Deus, não desceu? Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Você, não precisa responder não, que é uma pergunta retórica. Você desceria? Você é de qual corrente? Você é cristão? Uma pergunta tanto para os presentes, quanto para os que vão assistir mais tarde. Você é cristão? Se você é cristão, se considera cristão, se autorrotula desta forma, certamente você vai falar. É lógico que eu desceria. Por quê? Porque eu sou da corrente de Gamaliel, sou da corrente de Iléu, sou da corrente de Jesus Cristo, onde o próximo é a humanidade inteira. É lógico que eu desceria. Tem certeza? A hora de mudar a resposta é agora, para não passar constrangimento. Você desceria? Sua corrente é do Cristo? Vamos lá, por que o sacerdote não desceu? Você falou que você desceria, né? Se o caído, que você não sabe quem é, você soubesse que é uma pessoa que te ajudou financeiramente, você não conseguiu reconhecer porque ele estava desfigurado. Mas você soube que é aquele caído uma pessoa que te ajudou muito no momento de dificuldade financeira, nos reveses da fortuna. Você desceria, lógico, né? Sentimento de gratidão. Se é uma pessoa que ajudou seu filho, sua filha, com certeza, né? Gratidão. Se é uma pessoa que você é simpática, que você gosta, você desceria? Sim, né? E se é uma pessoa que você não gosta, que você é antipático, você não gosta dela? Ah, eu acho que eu desceria. Uhum. E se é uma pessoa que te prestou dinheiro e não te pagou? E depois, nas férias, colocou fotos que estava em Porto de Galinhas e falou que não podia te pagar. E você descobriu que aquela pessoa é o caído. Você desceria? E se essa pessoa é uma pessoa que te machucou, é uma pessoa que machucou o seu filho, gravemente, ou é um bandido, ou é aquele político que você odeia, você desceria? Aí você tem que pensar, né? Porque bandido bom
É o bandido desencarnado, não é assim? Bom, se você não desceria em alguma ocasião, você não pode se declarar da corrente de Jesus, mesmo que você se autorrotule como cristão. É mais digno, por uma questão de honestidade, você vai falar: eu não sou ainda da corrente do Cristo, estou trabalhando muito para ser. Por enquanto, eu sou da corrente do fariseu, que divide a humanidade por casta. A brancura do seu sorriso, que você dá para o seu gerente do banco, para o seu médico, para o seu advogado, é a mesma que você dá para aquele menino que pede dinheiro no sinal? Se não é, se o comportamento muda, mesmo que sutilmente, você já dividiu a humanidade por casta. Se você fala que trata todo mundo igual, você vai ter que pegar o telefone depois da palestra e desbloquear todo mundo que você bloqueou. Porque se você bloqueou alguém, você já está dividindo a humanidade por casta. Então é mais honesto falar: não sou da corrente do Cristo. Acredito em todos os seus ensinamentos, mas ainda não sou. Senão você vai estar sendo hipócrita. O sacerdote não desceu por quê? Para ajudar. Porque para ele, o próximo é quem é da sua casta. Olha a inteligência de Jesus para narrar a parábola. Ele tinha como identificar que o caído era o próximo dele? Ele tinha como identificar pelas roupas? Não. Pela roupa não tinha como saber se era um judeu, porque ele estava despido. Ele tinha como identificar pelo semblante? Não. Por quê? Porque ele foi espancado, estava desfigurado. Ah, já sei. Pelo sotaque eu vou saber. Pelo idioma. Ele estava desacordado. Ou seja, o sacerdote não tinha como saber se ele era da casta. Olha a inteligência de Jesus para narrar a parábola. Ele tinha que ajudar se fosse de amor genuíno. O que o sacerdote fez? Passou de largo. Vem um levita, por uma coincidência, lembra? Veio o levita, vendo, fez o mesmo. O coroinha foi embora também, assim como o sacerdote. E aí Jesus não fala por uma coincidência, Jesus muda o termo. Vinha de viagem, não por uma coincidência, um samaritano. Imagina, nessa hora deve ter saído uma gota de sangue no ouvido do fariseu, quando Jesus falou. O que o samaritano fez? Será que o samaritano atendeu os 3 níveis de amor a Deus? Qual é o primeiro nível de amor a Deus mesmo? Amar a Deus de todo o teu coração. Tem que envolver amparo, tem que envolver instrução. O samaritano usou de racionalidade? Por que eu pergunto isso? Jesus fala que quando o samaritano chegou, vendo, se aproximou e agiu de compaixão. Quando o samaritano desce do animal e se aproxima, ele tem um entendimento de que ele não ia perder o emprego, ou até poderia perder o emprego, mas era para salvar uma vida. Então ele foi racional. Quando ele tocou para ver se o caído estava vivo, ele sabia que ele não ia ficar 2 dias sem trabalhar, porque na cultura do povo da época, se você tocar numa pessoa morta, você teria que ficar 2 dias sem trabalhar. Então ele usou dessa racionalidade. Eu vou tocar, por quê? Porque eu não acredito nesse dogma. Então ele usou a razão. Quando Jesus fala, aproximou-se e agiu de compaixão, Jesus fez de propósito. Aproximar é razão, compaixão é emoção. Jesus está falando nas entrelinhas, o samaritano amou a Deus de todo o coração, porque ele uniu num só gesto, aproximar e ter compaixão, unir num só gesto a ajuda ao próximo. Será que o samaritano amou o próximo no segundo nível de amor a Deus? Que seria amar a Deus de toda a tua alma, ou seja, com verbos, com ações concretas. Vamos ver? Como é que Jesus continua? Jesus repete o verbo, aproximou-se. Você pode olhar lá em Lucas, ele repete o verbo, aproximou-se. Atou-lhe as feridas, 2 verbos. Deitou azeite, deitou vinho. 4 verbos. Pôs-lhe no animal, 5 verbos. Levou à hospedaria, 6 verbos. Cuidou dele, 7 verbos. Por que Jesus usou uma abundância de verbos? Está lá em Lucas.
para mostrar que o samaritano amou o próximo no segundo nível de amor. Ele não só anotou no livro de prece da Casa Espírita que tinham caído de Jerusalém para Jericó. Ele agiu. Será que o samaritano amou a Deus de todos os teus muitos? Lembra que é muito para o povo judeu? Quando a providência divina solicitar, você vai amparar. Você vai colocar os seus muitos, os seus bens materiais. Como é que está lá em Lucas? No dia seguinte, se é no dia seguinte, quer dizer que ele dormiu, velou, ficou acompanhando ali, dando assistência ao caído. Ele não desamparou. No dia seguinte, ele tirou 2 denários, 2 dinheiros, deu ao dono da hospedaria e falou o quê? Cuide dele e gaste o que você precisar, porque o que faltar, o que passar dos 2 denários, eu lhe pagarei na volta. Ele não pegou todo o dinheiro dele e deu ao dono da hospedaria. Ele deu 2 denários, mas falou, o que passar eu te pagarei na volta. Ele colocou os bens dele à disposição. Porque ele percebeu a oportunidade. Então ele amou nos 3 níveis de amor. E Jesus pergunta para o fariseu, para você, no seu ponto de vista, quem foi o próximo daquele que estava caído? Respondendo à pergunta do fariseu, quem é o meu próximo? Quem foi o próximo daquele que estava caído? E o doutor da lei teve que responder, né? Foi o samaritano. Oi? Não entendi, fala mais alto? Foi o samaritano. Fala mais alto, por favor. Foi o samaritano, aquele que agiu de misericórdia para com o caído. Teve que falar. Agora volta um pouquinho. Você percebeu um trava-cérebro na fala do Cristo? Vamos relembrar? Quem foi o próximo daquele que estava caído? Para Jesus, próximo é quem? É o caído? Ou próximo é quem pode ajudar? Volta a fita. A pergunta de Jesus é: quem foi o próximo daquele que estava caído? Para Jesus, o próximo sempre foi quem pode ajudar, nunca o caído. Sabe por quê? Porque é muito fácil você, na sua casa, no conforto do seu lar, um dinheirinho na conta, roupa no guarda-roupa, comida na despensa, chuveirinho quente, no sofá vendo Netflix, perguntar: quem é meu próximo? É muito conveniente. Por quê? Porque o seu orgulho vai responder. Próximo é minha família, é meus amigos, esse é meu próximo. Minha mãe, meu pai, né? Por uma conveniência. Próximo é quem é da minha casta. Agora, quando você inverte, quando você migra para o entendimento de Jesus e pergunta: de quem que eu posso ser o próximo? Aí muda. Por quê? Se você tem 2 braços, 2 pernas, você pode ser o próximo de qualquer um que tiver caído, não apenas daqueles que lhe são caros, de qualquer um que estiver caído. Mas essa pergunta é uma pergunta que não atende às nossas conveniências. Então é melhor a outra. Né? Só que o entendimento de Jesus é que o próximo nunca foi o caído. Você pode observar. Aposto que já leu a parábola do bom samaritano umas 1000 vezes, mas você nunca percebeu. Que no entendimento de Jesus, próximo é quem pode ajudar, não é o caído. E Chico Xavier, a gente pode pegar como exemplo, sabia disso. Ele sabia dessa pergunta. De quem que eu posso ser o próximo? Uma vez, Hebe Camargo, Chico foi ao programa da Hebe, e Hebe perguntou: Chico, qual foi o momento que você mais se emocionou nessa encarnação? E ele contou esse caso que eu vou te contar agora. Uma mulher procurou Chico na casa dele, em Uberaba. Chico, minha irmã teve um AVC, e depois que ela teve esse AVC, todo mundo se afastou, amigos, parentes. Você pode fazer uma visita a ela, nem que seja uma vez por semana? Chico, claro que eu posso. E Chico ia lá. Levava sempre um bombonzinho. Ô, Valéria, o nome da enferma era Valéria. Fala alguma coisa, Valéria. Fala Deus. E Valéria nada. Toda semana, uma vez por semana, Chico subia um ladeirão para poder visitar Valéria. Até que um dia, em uma dessas visitas, Chico, fala alguma coisa, fala Deus, fala Jesus.
Esse nome Jesus, Valéria, tem muita força. Fala Jesus. Depois de tanto insistir, Valéria falou, Jesus! Chico se emocionou. Vou chamar sua irmã. Fala de novo para ela ouvir. Jesus! E Chico chorou. Chico falou para Hebe Camargo que o momento de maior impacto na vida dele foi quando Valéria falou o nome que para Chico tinha muita força. Na semana seguinte, Chico já estava levando logo uma caixa de bombom, porque ela falou, Valéria vai narrar um versículo hoje. Só que quando chegou lá, a irmã da Valéria estava chorando, porque Valéria houvera desencarnado. Chico abraçou, acolheu, amparou a irmã de Valéria, mas Chico ficou feliz, porque antes de desencarnar, Valéria falou o nome que para Chico tinha muita força. Chico entendia que ele podia ser o próximo de muita gente como ele foi. Agora, como alcançar o coração do próximo como Chico alcançava? Aí a gente tem que entrar com a parábola do mordomo, que é uma parábola de explicação bem rápida, apesar de ser uma das parábolas mais estranhas narrada pelo Cristo, mas de explicação rápida. E eu sei de cabeça, mas para não correr o risco, né? É melhor ler. E dizia aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um administrador. Naquela época, gente, não tinha indústrias, tinha terras. Então, dono de muita quantidade de terra tinha mordomo. Por quê? Porque ele não tinha como plantar na terra inteira. Então, eles tinham o administrador, que era chamado na época de mordomo. Porque ele fracionava e arrendava. Eu vou te arrendar para você plantar milho, eu vou te arrendar para você plantar azeite, para você plantar azeitona, de onde vem o azeite. Você vai plantar trigo. E eram muitos arrendatários, muitos. Então, o mordomo tinha que controlar, porque a forma de pagamento era diferente. Quem vai pagar, aquele que planta trigo, vai pagar na colheita do trigo, em barris de trigo. Aquele que planta azeite vai pagar com barris de... Quem planta azeitona vai pagar com barris de azeite, na época da colheita do azeite. Então, o dono da terra não tinha como cuidar disso sozinho. Eles contratavam uma pessoa para cuidar dessa parte contábil, para administrar os livros contábeis. Agora que você já sabe disso, e dizia aos seus discípulos, essa é a metáfora do Cristo, havia um certo homem rico, o qual tinha um administrador, e ele foi acusado perante, o administrador foi acusado perante ele, o dono da terra, de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, o que é isso que eu ouço de ti? Presta conta da sua administração, ou seja, traga os livros contábeis, pois você já não pode ser mais o meu administrador. E ele, o administrador, pensando consigo mesmo, disse, o que é que eu vou fazer agora? Porque o Senhor está me demitindo, me tirando a administração. Cavar, eu não tenho força para lidar com a terra. Mendigar, na época a mendicância era uma profissão, mendicar, eu tenho vergonha, o que eu vou fazer? E olha a ideia brilhante que teve o administrador. Eu já sei o que eu vou fazer. Antes que a notícia se espalhe, eu vou chamar cada um dos devedores do meu senhor e vou dar um desconto. Por quê? Porque se o meu senhor não gostar dessa ideia e insistir na minha demissão, eu tenho que me acolha. Porque eu vou fazer muita amizade dessa forma, dando um bom desconto. Se ele aprovar o meu gesto, ele não vai me demitir. E o administrador, o que ele fez? Chamou para si cada um dos devedores do seu senhor. E disse ao primeiro, quantos deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse-lhe, toma tua conta, senta e escreve depressa 50. Disse depois ao outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma tua conta e escreve 80. O desconto foi o mesmo, foi 500 denários. Só que o azeite vale mais do que o trigo, por isso que deu essa diferença. O que você acha que o dono da terra fez? E o Senhor, o dono da terra, louvou, bateu palmas, aprovou a conduta. E o Senhor louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos deste século são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. Filhos da luz é uma designação que Jesus usava para os seguidores do Messias. Aprovou. E como é que ele finaliza? E eu vos digo, Jesus falando, granjeai amigos com a riqueza da injustiça, para que quando lhes faltar riquezas, tem quem lhes recebam nos tabernáculos eternos. Que era a estratégia do administrador, do mordomo, né? Se o Senhor me demitir, eu tenho que me receba.
Ou seja, aquelas pessoas que deu bom desconto. Agora, vamos extrair o espírito da letra? Bora extrair o espírito da letra? Quem é você, quem sou eu na parábola do Cristo? Para a gente entender de como alcançar o coração do próximo necessitado. No livro Pão Nosso, no capítulo 111, neste livro aqui, Emmanuel, eu vou ler só um trechinho, capítulo 111, ele diz o seguinte: se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provêm da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais, o dinheirinho que você tem na conta, sua roupa, seu carro na garagem, a disposição dos seus caprichos procede da injustiça. Se você tem alguma coisa de bens materiais, por menor que seja, não é porque você merece. Eles procedem da injustiça. Cristiano, mas como assim? Da injustiça? Aqui tem a resposta. Bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres, estados com E maiúsculo, ou seja, quase todos os países do mundo, se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis. Lá atrás, nas encarnações anteriores, eu, você, estávamos do lado dos conquistadores, dos exploradores. Com exceções, os homens, eu, você, têm sido servos dissipadores, que, no momento do ajuste, não se mostram à altura da mordomia. Por que Emmanuel está afirmando que eu, você, nesse momento agora do acerto de contas, da divisão do joio do trigo, nós não nos mostramos à altura da mordomia que nós temos em casa? Porque se Deus fosse dar o que a gente merece, era para a gente estar agora vivendo debaixo do viaduto, com doenças. Mas Deus, ele nos colocou na qualidade do mordomo. Mas o que o mordomo fez, ou o que Jesus espera que a gente faça? O mordomo procurou os devedores do Senhor. Quem são os devedores do Senhor? O Senhor, o dono da terra, é Deus. Os devedores do Senhor é aquele que mora debaixo do viaduto, que está esquecido nos lares e nos hospitais, nos lares de apoio. Então vamos pegar um exemplo aqui. Você vai visitar um devedor do Senhor com um livro contábil na mão. Vai visitar um caído que está debaixo do viaduto e vai perguntar para ele: você é o mordomo, quanto tu deves ao meu Senhor? E ele, o devedor do Senhor, que está espiando, lembre-se, devedor do Senhor é quem está espiando, passando por graves expiações, porque cometeu um equívoco em vidas passadas. Você vai chegar para o devedor, que é aquele que deve ao banco divino. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, o caído, que está debaixo do viaduto, quanto deves ao meu Senhor? E ele vai falar: eu devo 30 anos debaixo do viaduto. Já se passaram 15, então ainda faltam mais 15. Você vai pegar o livro contábil e vai falar: senta aqui e escreve depressa 15. Ou seja, você vai abater a dívida em 50% do que a pessoa deve. Você vai falar: Cristiano, mas eu vou estar agora interferindo na expiação dele. O problema é seu. O problema é entre ele e Deus, não seu. Você tem que agir como o mordomo agiu. Não fica querendo dar um de juiz, de senhor, de dono da terra. Então faça o que Jesus espera que você faça, que está lá na parábola. Procure o devedor do Senhor. Não fica pensando se você vai estar interferindo em processo expiatório, que é entre ele e Deus. E Deus vai fazer o quê? Se você fizer isso, se você interferir na dívida dele. Sabe o que Deus vai fazer? O mesmo que ele fez com o mordomo. Aplaudir. Lembra? O Senhor louvou. Deus vai falar assim: estava escrito 30 anos, para mim está 15. Está alterado o livro contábil. E dessa forma você vai, para finalizar o estudo, poder ativar o mecanismo de intercessão. Um mecanismo que poucas pessoas utilizam. Sabe por quê? Você pede ajuda a Deus, né? Mas será que a espiritualidade sempre ajuda? Não. Sabe por quê? Porque a gente não está sabendo ativar o mecanismo da intercessão. Você vai poder ativar dessa forma o mecanismo da intercessão. Sabe como? Quando você ajuda um caído, ele vai ser, lá na frente, o seu advogado, espiritualmente falando. Ele vai te amparar quando você for o caído. Não só ele, a mãe dele, o pai dele, que está no plano espiritual, o avô dele, que viu você ajudando, também.
você vai ser ajudado. Lembra que Jesus falou? Granjeai amigos, faça amigos, com as riquezas da injustiça, com o que você tem hoje, para que lá na frente, em encarnações futuras, quando lhes faltar riquezas, tem quem vos receba em tabernáculos eternos. Tem os caídos, que vão ser seus advogados, vão te aparar. E para encerrar o estudo, vamos pegar Chico Xavier. Chico Xavier ele foi ajudado por aqueles que ele ajudou. Vamos ver? Chico narrava que ele sempre recebia, começou a receber a visita de um espírito no plano espiritual, aqui, ele encarnado. Entrava, aplicava um passe na região do tórax, no sentido longitudinal. E ele não entendia por quê, mas passe e canja de galinha é sempre bem-vindo. Depois de muito tempo, recebendo esse passe, sempre no mesmo horário, todos os dias, Chico tem uma parada cardíaca, que foi diagnosticado como angina, que ele falava que era como se fosse uma cobra peçonhenta picando seu coração. Tamanha era a dor. O médico falou para Chico, eu não sei como você não morreu. E Chico, eu sei. Aquele espírito que veio me aplicar passe no coração foi para eu não morrer antes da hora, não desencarnar. Como o Chico já tinha uma grande projeção nacional, não podia ficar ali na UTI no hospital, porque tinha muitos repórteres e tal. E se instalou uma home care na casa do Chico, uma espécie de UTI. Na primeira noite, na casa do Chico, nessa UTI que foi montada lá na casa do Chico, um espírito luminoso entrou pela janela e Chico sentiu a presença. Foi o mesmo espírito que me aplicou o passe. E ele ficou grato. Você, não foi? Foi você que me aplicou o passe para eu me desencarnar? Como eu lhe sou grato. Me fala o seu nome. Por favor, me fala o seu nome. Eu vou fazer prece para você todo dia. E o espírito respondeu, Chico, você não lembra de mim, né? Nós somos tão amigos, você não lembra de mim? E Chico sempre tinha uma saída, né? Sabe o que é que o médico falou para eu não fazer nenhum esforço, nem de memória. E o espírito falou, eu não vou falar meu nome, Chico, eu vou falar uma frase que você vai recordar da nossa amizade. E Chico, pode falar. E o espírito respondeu, Jesus, Valéria, você, como você tá linda, Valéria. Chico, eu vou te confessar, você estava coberto de razão. Sabe por quê? Porque o nome Jesus tem muita força. Tem muita força. Que o Mestre Jesus nos abençoe, muita paz a todos. Muito bem, Cristiano, muito bom trazer essas parábolas de Jesus de uma maneira mais, vamos dizer assim, esmiuçada, né? Muito bom. A gente às vezes lê essa parábola e faz uma interpretação superficial. E você trouxe ela desmembrada, né, dentro da língua original. Esse lado que a gente faz é um lado somente superficial mesmo, como eu já estava falando, né? Isso é muito bom. Muito obrigado, Cristiano, pela sua presença. Muito obrigado por trazer isso para nós. Eu que agradeço, meu amigo. Vamos às nossas considerações. Whindersson Carvalho. Seu microfone, meu amigo. Microfone. Desculpa. Eu estou encantado aqui com o Cristiano. Na verdade, toda a fala dele me prende muito, né? Porque ele enriquece, né? Como é que tá a Rita, Cristiano? Tá bem? Tá bem, graças a Deus. Então ele falou aí, rapaz, eu fiquei assim, pensando, né? Essa corrente do farisaísmo, do fariseu. Muita gente está realmente nessa corrente, né, meu caro? Porque não está fazendo realmente aquilo que Jesus recomenda. Isso realmente é muito forte, viu, meu caro Cristiano? E como é que fica a situação até dos apóstolos de Jesus, que ainda não tinha ainda essa convicção, né? Será que ele estava na corrente do fariseu? É para eu responder, né? Então, até o desencarne do Cristo, até a crucificação, aqueles tormentos do Calvário, todos os apóstolos do Cristo, eles estavam meramente envolvidos com a causa cristã. Meramente envolvidos. Eles não estavam totalmente na causa. Tanto que nenhum deles ergueu o dedo para falar, alto lá, solte este homem, ele é meu mestre. Nenhum deles. Depois da crucificação, todos eles passaram a estar participativos. E a prova maior é que todos eles foram perseguidos, torturados e cruelmente assassinados, com exceção
de João Evangelista, que, segundo a tradição, morreu de velhice, exilado em Patmos. Mas todos os demais. Então, tenho para mim, na minha interpretação, é que eles compreenderam, sim, a proposta cristã e passaram a agir da forma que Jesus gostaria que agisse, ou seja, o próximo é a humanidade inteira, a partir dos tormentos do Calvário. Mas até aquele momento, não. Eu acredito. Muito bem, rapaz. Isso é muito bom e é consolador, porque nós temos ainda muita estrada para chegar realmente nesse patamar, né, evolutivo. Isso é muito bom. Nós temos que fazer um esforço grande diariamente, né, para nos aproximarmos de Jesus. Porque a gente sabe que há uma dificuldade tremenda, né? Pessoas têm uma dificuldade de colocar em prática os ensinamentos do mestre, né? A gente vê muito na política. Eu chego a ter um dó realmente das pessoas que ficam com esse partidarismo, porque na verdade todos somos filhos de Deus, né? Quando você faz o Pai Nosso é o Pai de todos os países, de todas as pessoas que habitam o planeta Terra, mas ainda a gente fica fazendo a divisão. Mas tudo bem, é uma questão de tempo, como você falou aí, que os apóstolos lá na frente eles conseguiram realmente fazer o caminho, né, de volta, né? E também outra coisa que eu achei interessante, rapaz, o próximo é quem pode ajudar. Olha que coisa linda, né? Não é isso, meu amigo? O próximo é quem pode ajudar. Pois é, porque é uma questão de conveniência, né? Você falar quem é o meu próximo, é óbvio que o orgulho vai responder prontamente, né? Que o próximo é minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos. Meu compromisso é com eles e apenas com eles. Agora, quando você fala de quem que eu posso ser o próximo, aí já incomoda um pouco, porque a razão vai sugerir, vai responder. Você pode ser o próximo de qualquer um que tiver caído. Você tem força, né? Você tem influência, você tem amizade. E também outra coisa que eu vi, meu caro, foi os 3 níveis de amor, né, pai? Achei lindo isso, gente. Quanta beleza, né, Jesus trouxe para nós, né? É isso aí, meu amigo. Estou encantado, viu? E vamos ver se a gente consegue. A sua agenda eu sei que é muito demandada, mas vamos ver se a gente acha aí uma brechinha, né, Arnaldo? Isso mesmo. Muito Aquele bom. abraço, querido. Fico muito feliz, viu? Deus te abençoe. Um abraço. Obrigado, amigo. Eu encontrei com eles pessoalmente quando eu estive aí na Paraíba, me coloquei à disposição para um ciclo de palestras, estou sempre às ordens. Aí. Meu nome é Trabalho, porque eu sou um dos maiores devedores do Banco Divino, então eu preciso quitar um pouquinho da minha dívida. Daqui a pouquinho, agora são 9h04, daqui a pouquinho eu vou desligar, vou arrumar minhas coisas, pegar o carro com minha esposa e vou para o interior de São Paulo fazer palestra lá no interior de São Paulo para pagar um pouquinho da minha dívida. Eita, rapaz. Recomendações da Rita, viu? Um abraço. Obrigado. Raimundo Monteiro, suas considerações, meu amigo. Rapaz, realmente foi muito esclarecedor. Porque muita gente tinha dúvida de quem era o próximo. Independente de ler a parábola, fica um pouco assim confusa, né? Mas ele agora ele deu uma explicação bastante clara, né? É aquele que precisa de mim, é aquele que precisa de você, de todos nós. Esse aqui é o nosso próximo, né? E nós somos o próximo daquele que está necessitado. É isso mesmo? Isso, esse é o entendimento. Agora você falou uma coisa aí sobre a questão dos discípulos. É interessante que antes está no livro de Atos isso, né? Antes de Jesus fazer a ascensão, ele diz, dentro de poucos dias eu vos revestirei com a força do alto. E os discípulos, eles estavam todos com medo, tímidos, né? Trancados, com medo dos romanos, com medo dos judeus. Né? Mas foi depois daquele fenômeno do Pentecostes que a coisa mudou, né? Porque ali Jesus revestiu no alto essa força, né, que unge o indivíduo e a partir daquele momento você passa a ser outro e passa a enfrentar todos os problemas, todas as lutas, todos os desafios corporais. Então, muito bom, Cristiano, muito bom. Volte sempre. Né? Obrigado, Raimundo. Grande abraço. Um abraço. Mário Penaforte, suas considerações. Pois é, Cristiano. Boas colocações, bons entendimentos, né? Que possamos ampararmos, né? Auxiliarmos principalmente os nossos mais próximos, que é a nossa família, né?
qual convivemos no nosso dia a dia, para lá fora também praticarmos o mesmo. Mas um dia chegaremos lá, já aproveitando a presente encarnação. Boas colocações aí. Parabéns pela explanação. Obrigado, Mário. Prazer. Um abraço. Viu, Arnaldo, a minha prima lá do Belém do Pará, Glicéria, ela sempre participa do nosso Domingo Alegre. Ela colocou aqui, é muito boa a palestra, a forma como discorreu o palestrante. Tá vendo, meu irmão? Isso é muito bom, né? Obrigado, Glicéria, que Deus te abençoe. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, agradecemos a presença de Cristiano Paiva. Cristiano, fique à vontade, assim, porque nós vamos colocar agora uma música de finalização do nosso programa, mas fique à vontade para desligar e se retirar, né? Para poder seguir seu caminho, como você tem uma palestra para fazer daqui a pouco também, né? Ou já vai sair em viagem, essas coisas, tá certo? Para cumprir os seus deveres aí, tá bom? Fique à vontade. Agradecemos imensamente no Domingo Alegre a sua presença. Muitíssimo obrigado, meu amigo. E que Deus abençoe sempre. E seja sempre presente, tendo uma vaguinha na sua agenda conosco aqui. Tá bom? Muitíssimo obrigado. Obrigado. Vamos lá, Tchau. vamos para a nossa prece final e agradecendo a todos. Daqui a pouco retornamos. O que você precisa é ser forte. E nessa luta eu estou contigo, contigo. Mesmo pensando que você está longe, não perca a esperança, não perca a esperança. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Tudo vai ficar bem. Sei que seu coração está ferido. Apenas lembre, você é um guerreiro, guerreiro. Você não sabe o que amanhã te espera. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que pensa. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é
se rende. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. E assim como a parábola do bom samaritano, sempre pensando nessa canção que traz o nosso próximo, que é Jesus, que está sempre do nosso lado, assim que nós precisamos. Muito obrigado pela presença de vocês. Curtam, compartilhem, deixem seu like no nosso canal para que possamos crescer cada vez mais. Obrigado, uma boa noite. Tenham todos uma excelente semana. Obrigado, Boa Edson. noite, muita paz para todos e boa semana. Muito bom, muito bom. Muito obrigado.